Boa noite a todos. Nós vamos iniciar agora uma palestra sobre a educação na nova consciência. Conversar um pouco sobre as possibilidades que estão surgindo na educação e também sobre os possíveis erros que às vezes nós cometemos quando se trata de educação. E por que desses erros? Então, eu vou começar falando um pouco, sobre como a educação veio sendo construída e as consequências disto. De como isto acaba influenciando na nossa forma de pensar, de se construir como ser humano, como nós construímos o nosso ego. E desta forma, nós vamos procurando nos construir, nós vamos procurando nos educar. O que é educação, afinal de contas? O que é educar, afinal de contas? Para isso, nós precisamos pensar em várias questões. Na forma em como o nosso ego se constrói, na forma em como nós aprendemos, como é que o nosso cérebro, afinal de contas, aprende, como é que o nosso cérebro conversa, como nós fazemos isso? Então, hoje é o dia de falarmos sobre isso, como é que nós fazemos a educação, como é que nós devemos pensar a educação nos tempos de hoje, numa era em que nós chamamos, de uma era líquida ou fluida, e como nós vamos, então, trabalhar isso, porque acaba se tornando difícil tomar decisões, porque cada pessoa, cada estudante, cada psicólogo, cada educador, cada pedagogo que fala sobre isso, tem a sua própria visão. E o que eu pretendo trazer hoje é uma visão um pouco mais espiritualista, mas também voltada para a questão da construção do ego, porque, afinal de contas, a educação em si, ela tem muito a ver com a construção do ego. Então, nós precisamos passar por questões do o que é o ego, como o ego se forma, e como nós, como educadores, como pais, como professores, podemos auxiliar neste processo. Então, à medida que eu vou falando, à medida que eu vou conversando sobre isso, eu gostaria que vocês também pudessem ir se manifestando, fazendo perguntas, enfim, sobre essas questões. Então, eu vou trazer para vocês uma visão um pouco mais ampla e um pouco histórica também. Então, o que nós temos? Historicamente, nós viemos de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, de uma sociedade que é dominada pela questão do masculino. Ao mesmo tempo em que isto acontece, ao mesmo tempo em que há, de alguma forma, esse domínio patriarcal, também há uma conformação do feminino, e a gente chama isso também de um adoecer do feminino. Hoje nós temos essa situação, então, de um adoecer que está sendo resgatado, está começando a ser curado, o que é uma coisa muito boa. Então, o que nós precisamos pensar sobre isso? À medida que isso foi sendo construído, esse domínio na sociedade, desde muito tempo atrás, desde muitos séculos, em que o masculino sempre é o que domina, sempre é o que tem a preferência, há uma conformação de ambos os lados, aquilo que a gente chama do yin e do yang, O yin é justamente aquela parte do eu, ou de qualquer segmento, que faz o acolhimento e a transformação, O yin acolhe para si e transforma.
O Yang vai e realiza, né? Então, o Yang representa esse aspecto que nós chamamos de aspecto masculino, e o Yin representa o aspecto feminino de acolher em si e transformar, né? São aspectos, não tem a ver com sexualidade em si, mas são dois aspectos: o fazer e o receber e transformar. Então, durante muito tempo, nós temos uma vivência onde a mulher representa sempre o Yin e o homem representa o Yang, né? A mulher, ela vai ser a progenitora, ela vai ser aquela que cuida do marido, dos filhos, né? E que é cuidada e controlada pelo homem. Isso durante muito tempo se mantém essa relação. E de repente, por uma necessidade da sociedade, e eu digo necessidade porque foi exatamente isso que aconteceu, quando os homens vão para a guerra, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial, começam a faltar trabalhadores. E aí a mulher é solicitada a ser essa trabalhadora. Então a mulher vai para as fábricas e ela começa aí a descobrir que ela pode sim produzir fora, que ela pode ter outros papéis. E quando começa um processo de percepções diferentes sobre a mulher e sobre o homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem, né? E isso muda a forma como os pais olham para a educação dos seus filhos. A educação sempre foi papel dos pais, né? São os pais que educam. A mãe acolhe, a mãe dá o afeto, a mãe ensina o que é certo e o que é errado. O pai leva esse filho a caminhar, né, pelo mundo. O pai é a pessoa que dá a mão, segura firme, dá segurança para a pessoa caminhar. E esses arquétipos construídos durante tanto tempo e sendo reproduzidos durante muito tempo, nos faz ter essa sensação de como devemos nos portar como pais, como mães, né? E de repente, uma mudança de valores, uma mudança de papéis começa a acontecer. E essa mulher que começa a ir para a sociedade, começa a ir para o trabalho, ela começa a mudar as suas relações em relação a outras mulheres, em relação a outros homens. Ela começa a ter um relacionamento social mais intenso, ela começa a querer ter opinião sobre certas questões, e ela vai atrás disso, exatamente. Ela vai atrás desse direito de opinar, de fazer parte, né? E nós sabemos que a história daí para diante, ela é bastante problemática. Nós temos vários eventos que aconteceram, mas aos poucos ela vai conquistando esse lugar na sociedade. À medida que a mulher vai conquistando o seu lugar na sociedade, os filhos vão perdendo a mãe que estava em casa, que era justamente a mulher da qual esses filhos dependiam. Quando essa mulher vai para a sociedade, de alguma forma, ela acaba criando uma insegurança em seus filhos, né? Ela acaba criando uma insegurança e, de certa forma, uma insatisfação. Por quê? Porque ela não está mais ali para cuidar desses filhos. E as mulheres que tinham algum poder aquisitivo, né, melhor, podiam sim contratar alguém que fizesse esse papel, que cuidasse dos filhos em casa. As que não tinham essa possibilidade, muitas vezes deixavam os filhos sozinhos em casa, né, ou aos cuidados de uma avó, ou aos cuidados, às vezes, de uma vizinha, alguma coisa desse gênero. Mas
estou falando, né, sobre isso abalou a segurança de alguns filhos, né? Porque o nosso ego inteiro, ele é construído principalmente sobre o impulso, ou aquilo que nós chamamos de pulsão, né? De sobrevivência. O que é sobrevivência? É o nosso primeiro impulso. Nós nascemos e nós queremos sobreviver. É o nosso primeiro desejo, é a nossa primeira vontade. Nós queremos sobreviver. Quando eu nasço, a primeira coisa que acontece com o meu corpo é a sensação de uma mudança que é dura, que é difícil e que pode me levar à morte pela sensação física que eu tenho. Por quê? Eu estou dentro de um útero, de uma barriga de uma mulher que me dá alimento, ar, calor e muito conforto, né? Aquela água quente ali dentro, né? E de repente eu saio de um lugar quente para um lugar não tão quente assim, para um lugar seco. E a primeira coisa que fazem é cortar o cordão umbilical, que me fornece o alimento e o ar. Quando se tira de uma criança que acabou de nascer o alimento e o ar, qual é a sensação dessa criança? É a sensação da possibilidade da morte. E esta sensação da possibilidade da morte, ela traz uma sensação de dependência, né? Uma sensação de posso morrer, então a minha vida não depende de mim, a minha vida depende de outras pessoas. E aí essa criança, ela vai para o colo da mãe e ela vai ser amamentada pela primeira vez. E ela diz, eu dependo desta mulher. É essa mulher que vai me dar sobrevivência. A criança, ela percebe quando esta mãe está mais aberta, quando esta mãe ela está mais amorosa. Por quê? Porque muda, inclusive, o gosto do leite. Muda a forma como esta mãe pega essa criança. Muda a quantidade de vezes que esta mãe vem para alimentar essa criança. Então, quando essa criança ela percebe isso, se torna uma sensação dentro dela. Entendam que não é um pensamento, porque a criança nesse momento ela não tem um pensamento formado, mas ela sente que se essa mãe não vier, ela pode morrer. A mãe vem mais vezes quando está amorosa, quando está disposta a cuidar dessa criança, a dar atenção. A mãe demora mais quando ela está menos disposta, quando ela não está tão amorosa. Então, essa criança ela faz uma relação dentro dela, uma relação de sensações. Se a minha mãe me ama, se ela é amorosa, então ela me dá mais atenção, me alimenta mais e eu sobrevivo. Quando esta criança começa a crescer, ela começa a perceber que não é só a mãe que está ali, existem outras pessoas. Existe um pai, existe uma tia, existe um primo, existem pessoas ao redor que muitas vezes dão atenção e muitas vezes vão fazer o papel da alimentação também, vão trazer essa sobrevivência. E aquilo que era, se a minha mãe me ama, me dá atenção, me alimenta, eu sobrevivo, se torna, se alguém me ama, me dá atenção, me alimenta, eu sobrevivo. E nós passamos a ser dependentes disso, nós passamos a ser dependentes do amor, da atenção, e de que nos deem, de alguma forma, a nossa sobrevivência. Por isso, o tempo inteiro, a criança, ela quer atenção. Porque atenção para a criança significa poder sobreviver. Se a criança sobrevive, essa sobrevivência para ela
está relacionada a pessoas, outras pessoas, que não ela mesma. Ela sente que ela não consegue sobreviver sozinha. Ela sente que se alguém não vier alimentá-la, ela pode morrer. Então se torna um sentimento, se torna uma relação de dependência. Então a primeira relação que nós temos na vida não é uma relação de amor, é uma relação de dependência. Mas a gente acaba relacionando isso ao amor. E essa relação do amor e da sobrevivência, ela vai sendo trazida à medida que nós vamos crescendo, nós vamos trazendo essa relação. E muitas vezes nós já estamos adultos, já trabalhamos, já nos sustentamos, já moramos sós, ou já dividimos a casa com alguém, ou enfim, pagamos nossos estudos. E ainda assim, mantemos essa dependência emocional pelo outro. Ou seja, se alguém me ama, eu sobrevivo. Se alguém me dá atenção, eu sobrevivo. Se alguém me acolhe, me alimenta, enfim, eu sobrevivo. Essa sensação, ela vai trazer muitas questões para a vida, para a educação. São questões de base, são questões muito importantes, né? Porque uma pessoa que ela mantém esta sensação de dependência, ela mantém essa sensação de que ela precisa sempre do outro, é uma pessoa que demora mais a amadurecer, é uma pessoa que demora mais a ir para a vida e resolver os seus problemas. Então, começando aí, nós percebemos que nós temos gerações, muitas gerações atrás, dependentes emocionais, dependentes do outro, dependentes da mãe, do pai, dependentes do namorado, da namorada, do marido, da esposa. Né? Pessoas que têm a sensação emocional de que se aquela pessoa faltar para ela, ela não vai sobreviver. Então vamos ver. Porque a pessoa que ela é dependente emocional, quando ela termina um relacionamento, ou quando alguém termina com ela um relacionamento, ela pensa, eu não posso viver sem essa pessoa. Eu não consigo viver sem essa pessoa. O que eu vou fazer sem essa pessoa? Né? Isso é uma dependência emocional. Né? Isso é ter a sensação de que se aquela pessoa vai embora, eu posso morrer. Porque é dela que vem a vida. Assim como era da minha mãe, quando eu era criança, agora é dessa outra pessoa. Então eu transfiro a minha dependência pela mãe a uma dependência para outras pessoas. Né? Esta pessoa que se torna dependente, ela vai fazer escolhas através dessa dependência. Né? Ela vai escolher sempre aquela pessoa que lhe parece poder dar mais, aquela pessoa que parece poder trazer mais para a sua vida. Né? E ela vai sempre escolher a partir da sua carência emocional. Ela vai sempre escolher a partir do medo. Isto é muito ruim. Né? Porque isso faz com que essa pessoa ela seja refém de alguém que possa lhe contar a melhor história. E essa pessoa ela vai construir. Então nós temos, nas gerações passadas, né, muitos casamentos eram escolhidos, muitos casamentos não eram a pessoa que fazia escolha. E como é que os pais escolhiam o marido para a filha, por exemplo? Né? Através dessa capacidade de sustentar, através da capacidade dessa pessoa dar sobrevivência, construir uma família, sustentar uma família, né? Então eram valores bem embasados na sobrevivência. Mas ainda hoje existem pessoas que fazem a escolha dessa forma, não conscientemente, mas dentro dos seus medos, dentro das suas fraquezas, né? Então elas mantêm as suas escolhas baseadas em quem pode me dar essa sobrevivência. Então, acontece muitas vezes de mulheres casarem com homens
por parecerem fortes e por parecerem serem capazes, né, de criar, de cuidarem, de defenderem uma família. E o que isso acaba acontecendo? Às vezes esses homens, eles não foram educados para serem amorosos, afetivos. E essa mulher se dá conta em pouco tempo que se este homem não ama, ele não vai dar atenção. E talvez eu não sobreviva. E essa mulher, ela vai começar a aumentar a sua carência. Ela vai começar a sentir a falta de alguém que ame e que dê atenção. A escolha, ou as escolhas, né, são feitas inconscientemente. São escolhas feitas a partir do estado de dependência, a partir do estado de carência. E a grande maioria dessas mulheres, quando a gente pergunta sobre isto, elas não estão conscientes de terem feito isto. Apenas fizeram. E quando se consegue trabalhar essa conscientização, quando a pessoa começa a ter insights sobre os seus traumas, sobre os seus medos, então ela desperta e diz: nossa, eu realmente fiz isso. Eu não amava. Eu casei porque eu precisava dessa pessoa, porque eu estava carente. Né? Quando a pessoa se cura da sua carência, ela começa a não precisar mais do outro. Muitas vezes, quando eu trabalho, por exemplo, a terapia, é muito comum eu fazer a terapia em mulheres que têm este padrão de carência, de medo da não sobrevivência, de necessidade desse príncipe encantado, né, que vem a salvar. E quando elas se dão conta disso, quando elas se fortalecem e quando elas percebem que elas já são adultas e podem sobreviver sozinhas, elas param, porque não havia amor no casamento, havia medo. E o medo, ele não mantém uma relação depois que a pessoa se cura, né? Ele mantém enquanto a pessoa está doente, enquanto a pessoa está no seu estado de desequilíbrio. E aí nós temos o quê? Nós temos uma mulher carente ou um homem carente que vai criar os seus filhos não para serem filhos do mundo, né? Não para serem seres que são despertos e que vão para a sociedade fazer alguma coisa, mas criam os seus filhos para si. Criam os seus filhos porque precisam do amor desses filhos, porque acreditam que o amor do filho é incondicional, porque geralmente o amor dos pais pelos filhos é um amor incondicional, geralmente, né? Então, nessa carência, nesta falta, eles geram uma criança para suprir a sua carência. E quando isto acontece, se cria mais um ser dependente, com problemas, às vezes egoísta. Por quê? Um filho que é criado por um pai ou uma mãe carentes, que necessitam do amor deste filho, vai receber tudo o que quer, né? Porque os pais vão barganhar esse amor, os pais vão dar presentes, os pais vão mimar, os pais vão dar boas escolas, vão pagar tudo para que esse filho se torne, né, o provedor deste amor que eles não tiveram. Só que isso não é verdade, porque quando o filho ele recebe absolutamente tudo dos pais, sem ter uma educação baseada em equilíbrio, esse filho geralmente ele vai criar uma crença de que os outros nasceram para servi-lo. Se ele só recebe e ele não é chamado a também doar, a também fazer, ele vai acreditar que as pessoas nasceram para servi-lo. E os relacionamentos dessa criança vão ser assim. Ele vai achar que cada amigo que ele tem veio para fazer o que ele quer apenas. As namoradas, os namorados, no futuro, serão para fazer as vontades e assim por diante. Porque há um problema na educação
que parte do emocional. E é sobre isso que eu quero falar agora. Nós estamos com um problema bastante sério quando surge esse desequilíbrio, né? Quando os pais têm a necessidade do amor dos filhos, porque não tiveram o amor dos pais, de repente, e sentem essa carência. Então, eles precisam que alguém dê, e esse alguém vai ser o filho. Então. E aí eles criam esses filhos como se fossem reis, príncipes, o príncipe encantado que não veio. E essas crianças, elas continuam, né, se construindo a partir desse ponto de vista. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque amar, poder dar amor, ter capacidade de dar amor, isso só vem das pessoas fortes. As pessoas fortes, as pessoas que se trabalharam, as pessoas que curaram as suas carências, as pessoas que estão, de alguma forma, no seu equilíbrio, elas têm a capacidade de dar amor. As outras pessoas que não se curaram, que estão no seu inconsciente, não é amor que elas dão, é barganha. Elas vão tentar fazer com que a outra pessoa as ame. Então, elas vão fazer de tudo pela outra pessoa. E, geralmente, elas não se dão conta disso. Não adianta dizer para essa pessoa que ela está fazendo isso. Ela vai dizer que não, jamais ela faz porque ela realmente gosta de ajudar. E quase sempre não é isso que está acontecendo, porque quando ela faz porque gosta de ajudar e a outra pessoa não retribui, ela fica brava. Ela chama a outra pessoa de egoísta, ela chama a outra pessoa de, enfim, ingrata. Mas se não havia interesse no retorno, não tem que haver também a mágoa, porque afinal de contas, quando a gente faz algo totalmente despretensioso, né, algo totalmente sem uma condição, uma pré-condição, a gente também não espera esse retorno, não precisa esperar o retorno, né? E aí nós estamos chegando numa era onde a vida virtual, a tecnologia digital, a internet, ela está se tornando o centro dos relacionamentos. E nós estamos vendo muitas crianças com problemas sérios de relacionamento, com muitas dificuldades de se relacionar, de aprender, crianças que são taxadas com transtornos de ansiedade, transtornos de atenção, né, déficit de atenção, hiperatividade, e nós temos que olhar para isso, nós temos que ver o que está acontecendo. Por que de repente, de uma hora para outra, as crianças não conseguem sentar? Elas não conseguem fazer alguma coisa por mais de 5 minutos. Às vezes nem isso, né? Por que elas não conseguem pacificar o seu corpo? Por que elas entram em crises de pânico? Crianças com crises de pânico. Não deveria existir de maneira alguma uma criança com crise de pânico, porque ela não tem ainda vivência suficiente para sobrepor camadas de medo. E está acontecendo isso. Por quê? O que está acontecendo com essas crianças, né? Então, isto vem principalmente de duas questões. A questão de que muitos pais estão, sim, barganhando o amor dos filhos, estão tentando, de todas as formas, ter o amor dos filhos, e para isso, eles entendem que não se pode mais falar a palavra não. Você não pode mais dizer a um filho, neste momento você não vai ter o que você quer. Você não pode mais dizer para um filho que ele está errado, porque corre o risco ainda de alguém colocar um processo em cima. Não pode mais dar limites. E a gente esquece que, embora nós estejamos vivendo numa era nova, de uma nova consciência, nós ainda temos um corpo físico. E esse corpo físico, ele tem muitas características.
Ele é um corpo biológico, ele é uma máquina, né? E as máquinas são construídas muito semelhantes, com algumas características diferentes, mas elas acabam funcionando de forma diferente, elas precisam de coisas semelhantes. A gente acaba esquecendo que quando um pai ou uma mãe exercem o limite, né? O não, o poder da educação sobre uma criança, elas estão dizendo para esta criança: eu cuido de ti, eu estou te dando atenção, eu estou te dizendo que tu não pode fazer isso agora, porque tu vai te machucar, por exemplo. E eu não quero que tu te machuque. Então, você não vai fazer isso agora. Quando a gente diz isso para uma criança, ela entende dentro dela, no seu inconsciente, que este pai ou esta mãe são fortes. Porque por mais que a criança grite, chore, esperneie, o pai manteve a palavra. Ele disse não. E ele permaneceu e manteve o não. Não pode. Não vai. Quando a criança percebe que não importa o que ela faça, ela não dobra aquele pai, ela diz: eu tenho um pai forte. Meu pai é guerreiro, meu pai é corajoso. Ele é forte. Se o meu pai é forte, eu estou segura. Se o meu pai sabe me cuidar, eu estou segura. Então sobrevivo. Nós temos, desde que nascemos, tensões físicas, né? Que nada mais são do que correntes elétricas que vão passando pelo corpo à medida que os neurônios vão se criando, eles vão criando novas sinapses. E essas criações de sinapses, esses novos conhecimentos que vão se formando, eles vão criando como se fossem correntes elétricas que vão passando. E muitas vezes esse processo, ele causa uma certa ansiedade, um aceitar e não aceitar do corpo sobre esses novos conhecimentos. Eu escolho que isto é bom, eu escolho que isto não é bom para mim. A escolha pode produzir na criança muita angústia, porque a criança não possui conhecimento suficiente para fazer escolhas. E às vezes, não sempre. É importante que um pai possa dizer para a criança: isto é assim e este outro desta forma. E deixar que a criança escolha. Às vezes, o pai vai dizer assim: isto aqui que você quer é muito ruim, então não adianta você querer, você não vai ter. Porque é desta forma que muitas vezes a gente dá para a criança a segurança da escolha. Aprender a escolher, aprender a caminhar o seu caminho. E fazer isso vai tirar da criança essa angústia do que ela deve ou não escolher. Então, o limite, a força, né? A coerência é muito importante. O pai e a mãe serem coerentes na educação. Porque não adianta um dizer que não e o outro dizer que sim. Não adianta por uma questão de carência, de ego, de brigas de poder dentro de casa, um pai dizer não pode, a mãe vai lá, pega o dinheiro e dá, e para o filho comprar o picolé, por exemplo. Isto traz para a criança uma sensação de que ele pode fazer qualquer coisa. E este fazer qualquer coisa, muitas vezes não é a coisa certa. Por quê? Meu pai não deixa, mas a minha mãe deixa. E se eu fizer algo errado, ela vai me defender. Isso causa uma sensação de poder errar, poder fazer de novo, errar de novo. Eu fiz errado, eu sei, mas a minha mãe disse que tudo certo, então eu vou fazer de novo. Ou meu pai disse que não é assim mesmo, vai lá, briga de novo, porque daí eles vão saber que tu é corajoso. Então, quando há uma discórdia entre pai e mãe, o filho acaba
escolhendo o caminho, geralmente, do prazer. Ou seja, ele vai fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. Porque se existe um desacordo, alguém vai defendê-lo. Então ele está protegido, ele pode fazer coisas que ele acha, ele sabe que são erradas, mas que ele pode fazer. E nós vamos criando distorções. Então, por mais que nós estamos hoje numa sociedade se abrindo, despertando, numa nova consciência, né, nesse mundo digital que tem trazido informações tão rapidamente para a gente, existem coisas que ainda continuam da mesma forma e que nós temos que ter muito cuidado com isso. Para que uma criança tenha segurança, para que uma criança consiga aprender a escolher, aprender o que é certo, ela precisa ter exemplos muito bons, muito coerentes, muito corretos. Ela precisa entender que fazer a coisa correta traz para ela um tipo de satisfação que não é a satisfação do prazer. E que às vezes fazer a coisa correta é a escolha mais difícil, sim. Mas que ela precisa fazer a escolha correta. Ela precisa fazer o que é correto. Ela precisa não roubar, ela precisa estudar, ela precisa ajudar o outro. Ela precisa não sair brigando o tempo inteiro. Essa escolha às vezes é muito difícil. Porque parte do princípio que nós precisamos controlar os nossos impulsos. Quem nunca teve vontade, né, de dar um soco num amiguinho que falou alguma coisa que a gente não gosta? Quem nunca teve vontade de sair rolando na grama, né? Então, quando a gente faz isso, a gente cede justamente aos nossos instintos primários de sobrevivência. A gente vê aquela pessoa como alguém que não vai nos dar amor nem atenção, não vai nos dar sobrevivência, portanto, e alguém que não vai nos dar sobrevivência pode ser o inimigo. Então, quando alguém fala alguma coisa, não gostei da tua roupa, não gostei do teu sapato, não gostei do teu cabelo, você fala errado, você é chato, você, né? Então, quando alguém nos fala alguma coisa assim, a gente vai se defender. Por que isso mexe com o nosso ego? Porque o ego é a defesa, né? É o ego que nos faz acreditar que somos coisas que não somos às vezes. Ele é uma defesa. Então, quando alguém faz isso, principalmente quando a gente é criança, a gente vai querer se defender, a gente vai querer bater, enfim, ou xingar mais, né? Dizer um palavrão melhor, em função do ego, em função de que se essa pessoa não me ama, ela não vai me trazer sobrevivência, se ela não vai me trazer sobrevivência, ela pode ser um inimigo. Porque nós criamos a crença, né, da sobrevivência pelo amor do outro, pela atenção do outro. Então, qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma hoje, na nossa época, de educar uma criança, sem que a gente vá tolher totalmente aquele ser, né? Sem que a gente vá deturpar totalmente aquela personalidade, mas fazendo com que a criança cresça em valores, fazendo com que a criança consiga, sim, se sentir amada, protegida, né? Segura, com que ela consiga fazer as suas próprias escolhas. A primeira coisa que a gente deve pensar nessa construção do ego e da maneira como eu coloquei, é essa necessidade que nós temos de atenção, porque a atenção para a criança significa sobrevivência, né? Se ninguém olha por ela, ela pode morrer. Então, essa necessidade de atenção faz com que a criança queira chamar a atenção de qualquer forma. Ela vai buscar a atenção do pai, da mãe, de qualquer forma. Então, por exemplo, uma criança que tem um pai ausente, muito ausente, aquele pai que está sempre ocupado fazendo outra coisa, o filho pode se escabelar, pode rolar no chão, ele não vê o filho simplesmente, ele não enxerga o filho, porque ele tem coisas mais importantes, ele não tem tempo para cuidar de uma criança.
E aí tá lá o pai olhando o jornal, olhando as notícias, olhando televisão, e essa criança entra na sala jogando bola, e por azar a bola bate num espelho, num vaso, num vidro, numa janela e quebra. Esse pai se levanta e bate nessa criança, por falta de paciência. Esta criança conseguiu exatamente o que ela queria. O pai olhou para ela, o pai olhou, talvez pela primeira vez. E esse pai deu para essa criança uma forma de atenção violenta. Então, essa criança, ela vai passar muito tempo da sua vida quebrando coisas, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque foi a forma de chamar a atenção daquele pai. Aquele pai só deu atenção quando ela fez uma coisa errada. Então, essa criança vai buscar fazer de novo a mesma coisa, quebrar de novo. Vai se tornar uma criança desengonçada, desajeitada, né? Que derruba, que quebra. E no início ela vai fazer isso sem ter noção que ela está fazendo isso de propósito. Ela vai fazer sem querer, mas no seu inconsciente ela está fazendo por querer. E quando ela cresce, quando ela entra então na adolescência, ela começa a fazer de propósito. E aí são essas crianças, esses adolescentes que vão sair na rua quebrando vidro de carro, espelho de carro, pichando em tudo que vê pela frente, loucos para serem pegos pela polícia, para que a polícia leve para o pai, para que o pai veja o que ele está fazendo, né, para chamar a atenção. Então, há aí um problema sério, né? O que nós podemos fazer, nós tomando consciência sobre isso, o que podemos fazer para educar uma criança desde o início, sem precisar bater, sem precisar colocar o tempo inteiro de castigo, sem precisar gritar, né? Isso é complicado também. Nós vamos ensinar para a criança o que nós queremos que esta criança coloque a sua atenção, né? Então, por exemplo, quando a criança faz algo bom, bonito, pode não ser perfeito, mas quando ela faz algo que em essência é algo valoroso, pode ser que ela tenha só lá e colocado água no copo, e a gente vai dizer, olha que legal, você já consegue tomar a sua própria água, você já consegue se servir, né? Então a gente vai dizendo para a criança que ela tem capacidades de fazer, que ela é autônoma, que ela pode sobreviver sozinha. A gente vai dando incentivo para a criança. A gente não vai mandando ela fazer o tempo inteiro, mas a gente vai mostrando para ela que quando ela faz algo para sua sobrevivência, quando ela faz algo pelo outro, a gente gosta, a gente olha para ela e a gente diz que gosta, a gente põe atenção e fala sobre aquilo. Ao contrário, quando uma criança faz algo errado, como quebrar alguma coisa, a gente diz para ela, cuidado, você pode se machucar, não faça isso de novo. Então a gente explica para a criança por que ela não deve fazer e esquece o assunto. Porque se nós ficarmos repetindo que ela errou, que ela fez errado, que ela não podia, que ela não pode fazer de novo, ela vai gravar isto e ela vai fazer de novo. Ela vai repetir o processo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque nós estamos dando atenção para aquilo que aconteceu. E quando damos atenção para aquilo que aconteceu, ela vai repetir, porque ela está recebendo o que ela queria, que era atenção. Tudo que a criança faz é chamar a atenção. Tudo. Se a criança é daquelas crianças tímidas que se escondem no canto, pode ter certeza. Ela está escondida para que alguém vá encontrá-la. E ela busca, então, esse chamar a atenção de forma silenciosa, porque se correndo, se gritando não funciona, quem sabe se eu ficar em silêncio eles percebem a minha ausência. E a gente precisa perceber a ausência dessa criança que está lá.
Às vezes os pais pensam assim, ah, graças a Deus parou, né, de correr, enfim, tá lá quietinho no canto, deixa ficar, né? E vai deixando ficar, deixando ficar, deixando ficar, a criança vai perdendo dentro de si o entusiasmo e vai entrando em depressão. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Alguns anos atrás eu atendi, né, uma moça, ela recém havia ganho, né, uma menina, e ela era funcionária pública, e o marido também. Então eles ganhavam ambos muito bem, né? Esses cargos assim que tem um salário bom e que há a possibilidade, né, de encaixarem-se nessa, em qualquer outra forma de sustento. E aí o que que ela veio saber comigo, né? Se eu achava que era interessante, ela queria se mudar para o interior, né? E se eu achava que era interessante ela parar de trabalhar para cuidar dessa criança durante um tempo, né? E o que que eu achava disso, enfim, né? E aí eu disse para ela que sim, que eu achava que era muito interessante, que seria muito bom se a mãe pudesse ficar com o filho, né? Pelo menos os primeiros 4 anos seria o ideal, né? Que é até que essa criança tenha segurança suficiente e vá, né, para a sociedade. Porque a criança, quando ela é levada muito cedo, né, para as escolinhas, ela tem uma sensação de abandono, né? Ela sente falta dos pais. Ela fica muito tempo fora dos pais, então ela não está recebendo atenção de quem deveria dar a sobrevivência para ela. A criança não entende que, ah, mas sou eu que pago a escolinha. A criança não entende isso. A criança entende que eu não estou lá preparando a comida para ela sobreviver. Então a criança sente-se abandonada, né? Sente que o pai e que a mãe não vão dar essa atenção. E então eu disse para essa minha cliente que seria interessante sim, se ela tem a possibilidade de ficar em casa cuidando, educando, sim. Mas que, por outro lado, não é a quantidade do tempo que eu fico com o filho, e sim a qualidade. Que não adianta a gente ficar 18 horas com a criança, mexendo no celular, olhando para a TV, limpando a casa, fazendo todo o resto, e em momento algum parar para realmente dar atenção para essa criança, né? Porque tem pessoas que brincam com a criança assim, né? A criança está ali brincando, aí a pessoa põe a mão assim para o lado e vai mexendo nos brinquedos da criança, mas a atenção está lá do outro lado, ela está lendo, está olhando TV, não está olhando para o que ela está fazendo, ela está só repetindo, está ali presente, mas não está com a sua atenção. A criança precisa que o pai e a mãe percebam as suas mudanças, que o pai e a mãe percebam quando ela foi lá e mudou o cabelo, por exemplo, virou o cabelo para o outro lado, cortou, as crianças adoram cortar o cabelo, o próprio cabelo. Elas precisam que os pais percebam as pequenas mudanças, as coisas sutis que ela traz. E a grande maioria dos pais não percebe. Eles estão interessados em outras coisas, né? Eles estão interessados em dar para essa criança, muitas vezes, as coisas materiais. Porque tem a sensação de que quanto mais se dá para essa criança, mais feliz ela vai ser. A criança, ela vai ser feliz com nada. Ela vai ser feliz com a nossa atenção e ponto. Ela não precisa de muitos brinquedos, ela não precisa de muita roupa. Ela não entende isso. Ela entende amor, segurança e limites. Ela entende que o meu pai é o super-herói da vida, né? A minha mãe é a mulher forte que cuida de mim e me defende. Então, ela sabe exatamente onde ela vai buscar o que ela quer. Ela sabe se é o pai ou se é a mãe que vão dar mais colo, que vão dar mais atenção. Tanto que ela vai buscar isso. Ela vai atrás do pai ou da mãe, ela vai atrás de quem dá o que ela precisa. E nós precisamos prestar atenção nisso, né? Muitos pais, muitas mães dão graças a Deus quando o filho vai
buscar o outro, né, o cônjuge, porque me dá um descanso, né? A gente não pode ficar 24 horas só em função da criança. A criança precisa ir aprendendo a brincar sozinha, a fazer as suas coisas sozinhas, né? Nós precisamos também dar isso para a criança. Mas quando se está com a criança, é 100% da atenção ali. E isso faz toda a diferença. Permitir que a criança brinque e dizer para ela, agora você vai brincar e eu vou ler. Este é o meu momento, né? Ensinar para a criança que ela não está sozinha de qualquer forma. Ensinar para a criança a respeitar também os nossos limites. Mas só que isso não pode ser o tempo todo. Por isso eu digo, não é a quantidade de tempo que eu fico, mas sim a qualidade desse tempo. Qual é a qualidade do tempo que eu dou para essa criança? As crianças hoje em dia, né, as crianças que estão nascendo nessa época, elas nascem já com o cérebro muito bem construído, né, e na parte cognitiva. A grande maioria das crianças tem muita facilidade para aprender. Mas muitas delas não se encaixam nos relacionamentos que são criados dentro de uma escola, por exemplo. E como em casa elas não recebem, por exemplo, limites, né? Os pais não ensinaram para a criança que nem sempre ela vai poder ter tudo que ela quer na hora que ela quer. Isso parece, algumas pessoas acham isso cruel, né? Não é cruel, tá? Porque uma criança que ela pode ter tudo o que ela quer na hora que ela quer, ela se torna um adulto que acha que pode ter tudo o que quer na hora que quer. Pode ter sexo, pode ter dinheiro, pode ter drogas, pode ter o que quiser na hora que quer. E essas crianças que nascem assim, sem limites, sem sofrer frustrações na sua vida, sem que aprendam que quando alguém diz não, esse não tem que ser respeitado, eles vão acabar, em algum momento, tendo uma frustração na sua vida, num relacionamento, num namoro, e vão acabar partindo ou para uma agressão, ou para um estupro, ou para um roubo, ou para uma vingança, né? Teve um caso aí de uma mulher, né? Que ela, acho que foi abandonada pelo namorado, enfim, e ela está passando na rua, ela vê o carro do namorado, ela pega uma chave, ela risca, ela se vinga dele, porque ele não quis ela. E a pessoa tem o direito de não querer, né? Ninguém é obrigado a querer o outro, mas ela não suportou a frustração. Muito provavelmente ela não suportou a frustração porque ninguém a ensinou a suportar a frustração. Não houve um pai ou uma mãe que disseram, você não pode ter esse brinquedo agora. Mas eu quero. Não, você não pode. Né? E é óbvio que nós podemos e devemos explicar para a criança o porquê. Mas, às vezes, a gente precisa apenas dizer não. Né? Apenas dizer que a criança não pode. Porque, dessa forma, nós geramos na criança frustração. Existe uma parte da cultura chinesa que eu acho interessante, que trabalha o papel do pai, da mãe, do avô, né? E o avô, nessa cultura, ele é o responsável por criar frustrações no neto. Então, essa criança, né, que nasceu, quando ela faz alguma coisa errada, por exemplo, o avô é o responsável por tirar da criança alguma coisa. Por exemplo, essa criança ganhou uma bicicleta, pegou a sua bicicleta e foi andar em cima de um canteiro de flores. O avô é o responsável por ir lá e tirar a bicicleta dessa criança. Porque quando ele cria essa frustração, quando ele diz para a criança, se
se você faz isso, a consequência é esta, ele está sim mostrando que não dá para se fazer tudo o que se quer. Porque existem outras pessoas vivendo. Eu não posso simplesmente ir lá e estragar as flores que alguém plantou, porque é o trabalho de alguém. E eu preciso respeitar isso. Ensinar isso é muito importante. Em alguns momentos, mesmo que tu diga para a criança que isso é importante, ela vai testar. Ela vai testar se realmente é verdade. E se ela fizer algo errado, vai acontecer alguma coisa para ela. Porque a criança, ela é curiosa. Ela quer saber o que vai acontecer. E não é porque a criança é má. Ela quer saber o que vai acontecer. E se eu fizer algo? Minha mãe disse que se eu fizer algo errado, alguma coisa vai acontecer. Eu vou lá e vou ver se realmente vai acontecer. Quando uma criança faz algo errado e então alguém passa a mão na cabeça e diz, não, ok, tá tudo certo, vai adiante, né? Não vou te fazer nada hoje. Ela entende que nem sempre vai ter consequências. E em algum momento ela vai fazer errado de novo, porque nem sempre tem consequências, então vamos testar de novo. Então nós estamos ensinando para essa criança que ela pode seguir os seus impulsos mais primários, as suas vontades, que ela pode permanecer no prazer se ela quiser. Então, embora nós estejamos nessa época, nessa nova consciência, onde nós devemos sim nos relacionar por um amor verdadeiro, amar também é dizer não, amar também é dar limites, amar também é saber educar essa criança. Às vezes, eu digo isso que é bem importante, a postura de um pai e de uma mãe. A postura de pessoa, né? Quando a pessoa ela é bem resolvida em si, quando ela trabalhou os seus medos, quando ela trabalhou os seus traumas, ela tem uma postura de segurança. E a criança ela entende isso na hora. Ela olha para o pai e para a mãe está lá tranquila, ela sente e fica tranquila. Ela não precisa correr, ela não precisa gritar, ela não precisa fazer nada. Ela vai pegar os seus brinquedinhos, vai para o seu canto e vai brincar, porque a mãe está ali. A mãe está tranquila, não há nada acontecendo. Está tudo bem, então eu posso só brincar. Eu posso me distrair com as minhas ideias. Quando a mãe é nervosa, ansiosa, está lá, né, mandando mensagem, está lá, lê uma coisa, faz isso, não sei o quê. Ela passa essa angústia e essa aceleração para a criança. E aí a criança não consegue sentar e ficar tranquila. Não vai acontecer, né? Eu tive muitos casos de pessoas que vieram me perguntar, tu também trabalha com criança? Tu faz reprogramação mental em criança? Isso depende, né? Depende do caso. E aí eu converso com o pai, converso com a mãe, converso com a criança. 99% dos casos, a criança não precisa de terapia. 99% dos casos, os pais precisam de terapias. Porque os pais estão colocando para cima das crianças seus medos, suas frustrações. Estão brigando entre si. A criança não tem problemas. Se esses pais souberem, né, levá-la com tranquilidade. Eu sempre conto um caso que é de uma amiga de uma amiga. Eu estava numa festa de aniversário e essa amiga, ela tinha uma criança de 1 ano de idade, mais ou menos, que mal sabia caminhar, né? E chegou em algum momento da festa, ela colocou a criança para dormir em cima do sofá, assim, né? E todo mundo, vamos falar baixo e tal. E ela disse, não falem baixo, falem normal, deixem, ele está acostumado, não tem problema. E a criança tirou o sono, né? E de repente acordou, levantou, andou 3, 4 passos e caiu. E a criança caiu e levou aquele, né, um certo susto, né? E automaticamente ele olhou para a mãe. Fez aquela cara de quem vou chorar, né? E a mãe olhou para ele tranquila. A mãe não se mexeu do lugar, ela não levantou, ela não fez absolutamente nada. Ela sorriu para a criança e disse, levante-se. Apenas isso. A criança sorriu de volta, se levantou e continuou caminhando. Isso mostra como, às vezes, essa angústia da dor, a angústia
ela é da mãe, ela não é da criança. A criança muitas vezes não sente que se machucou. Eu acho que se vocês lembrarem, né, se vocês olharem para trás, vocês vão lembrar que as crianças elas sentem muito menos dor, né? Quando nós somos crianças, a gente parece que suporta melhor a dor. Então a gente cai e continua correndo, né? Se não tiver um pai por perto, se tiver um pai e uma mãe por perto, a gente chora. Mas eu sou campeã de tombos, como eu digo, né? Tenho muitos tombos de bicicleta, de patins, enfim, de tudo um pouco. E eu lembro que eu estava muito mais preocupada em voltar a brincar do que pensar que eu tinha me machucado, né? Eu me machucava, me esfolava, me cortava e eu continuava brincando, porque brincar era muito mais importante, né? A minha mãe também não era esse tipo de mãe que sai correndo e acha que acabou o mundo se os filhos se machucam, né? Ela sabia que levanta e continua, né? Então, nós tínhamos essa possibilidade, né? Vamos fazer um curativo quando chegar em casa, mas vamos continuar brincando, então. Isso traz para a criança, eu acho que uma certa coragem de vida, né? Quando a criança pode se machucar e sentir dor naquele momento, sem que haja um drama ao redor disso. É lógico, se for um tombo, né, de um lugar muito alto, se a criança caiu de cabeça, enfim, né? Óbvio que a gente tem que ter certos cuidados. Mas essas coisas mais simples, a gente não deve fazer um drama muito grande, porque senão tudo para a criança acaba se tornando um drama. Né? Tudo para a criança é terrível. Ela vai ter sempre medo de se machucar, ela vai ter sempre medo de cair, né? Ela vai passar grande parte da vida dela sem desenvolver aquela coragem que faz com que ela vá para a vida, com que ela vá com coragem, com que ela enfrente o que está acontecendo. Nós temos que ser muito coerentes. Eu sempre falo também que, infelizmente, ninguém nos ensinou a ser pais e mães, né? Ninguém não veio uma cartilha dizendo agora você tem filho, você faz assim, você faz assado. Até porque cada filho é diferente, né? A gente precisa ter muito bom senso, tá? Vocês já se deram conta que alguém de vocês tem gato em casa? Quem tem gato sabe. A gente coloca uma caixinha de papelão na frente do gato, ele entra dentro. E ele entra dentro, ele se enrola dentro dessa caixa, enfia a cabeça para baixo, enfia a cabeça no cantinho, né? Coloca o nariz no cantinho, fica fazendo todo um ritual dentro dessa caixa até que chega um momento em que ele relaxa e dorme. O gato, ele gosta de caixas, porque a caixa tem um formato muito reconhecível para ele. Esse espaço pequeno é um espaço pequeno que dá a ele limites. Ele não tem mais aquele espaço enorme ao redor dele para lidar. Então a angústia do gato passa. Porque ele tem um lugar estreito, pequeno, onde ele se deita e que dá a sensação exatamente de até onde ele pode ir. Então ele pode dormir sossegado porque aquela caixa representa para ele a segurança de um lugar totalmente conhecido. Este lugar totalmente conhecido para a criança é a rotina. É a estabilidade emocional do pai e da mãe. Precisa-se dar amor, como eu disse antes. Eu não preciso chorar junto com a criança. A gente diz que os pais deveriam nunca esquecer que eles são educadores. E isso é bem difícil, porque os pais vêm com traumas de infância também. A mãe, por exemplo, quando ela é engravida, se o parto dela, em que ela nasceu, foi difícil, ela vai repassar isso durante a sua gravidez. Ela vai relembrar isso no seu corpo. Então, ela vai ter uma gestação ansiosa, ela vai ter uma gestação com problemas, e ela vai passar isso para o filho também. E aí ela causa os traumas de nascimento nessa criança de novo. E a gente acaba fazendo esse círculo vicioso, né? Infelizmente. Tem uma coisa que eu falo muito,
e que eu gostaria, às vezes, que as pessoas realmente prestassem atenção, que é assim, gente, terapia, todos precisam. Uns mais, outros menos. Mas todos precisam. Porque é no processo terapêutico que nós vamos aprendendo como crescer e melhorar, como ser feliz, né? Como não passar esses traumas para os nossos filhos, por exemplo. Como não passar os traumas para os alunos, como não passar esses traumas para os vizinhos, às vezes. Né? Porque a gente acaba traumatizando as pessoas que estão ao redor com os nossos problemas emocionais. Todas as pessoas deveriam fazer terapia, ou no mínimo buscar cursos de autoconhecimento, no mínimo buscar eventos, né, vivências em grupo, ou alguma atividade física terapêutica, um yoga, um tai chi chuan, um pilates, que seja, né? Ou eventualmente receber uma massagem terapêutica. A própria massagem, que é, digamos assim, de todas as terapias, né, a mais fácil, porque a gente não precisa nem falar nada com a pessoa, né? A gente chega lá, a pessoa vê onde é que estão os nossos nódulos, né? Onde é que a gente está mais tenso, vai lá, massageia, coloca as coisas no lugar, né? Tira esses nódulos e a gente sai se sentindo bem, não precisa falar nada. Então, ela é uma forma de terapia simples, mas ela é uma forma de terapia simples que toca em certos pontos em que tem memórias, e essas memórias são emocionais. Então, nós precisamos, sim. Se nós queremos ser os educadores, e nós precisamos de educadores para o futuro, nós precisamos de educadores para essas crianças novas que estão chegando, né? Nós precisamos nos curar. Este é o caminho. Como que nós vamos nos tornar educadores se nós não conseguimos trabalhar com os nossos traumas? Como que nós vamos querer que os nossos filhos, nossos netos, os alunos, como que nós queremos que a nossa próxima geração seja uma geração bem resolvida? Não adianta dizer, nossa, essa geração é um problema. Ela vai ser um problema se nós não começarmos agora. Por onde nós devemos começar a educação da nova era? Por onde? Se não por nós mesmos. Nós precisamos perceber que para sermos bons educadores, precisamos estar em equilíbrio. O que acontece quando uma professora, por exemplo, tem seus problemas, né, emocionais, traumas, problemas de ego, né, compulsões, enfim, e ela entra numa sala de jovens que estão interessados em tudo menos nessa aula, e ela começa a trabalhar da maneira antiga de educar, querendo que eles decorem tudo, que eles anotem tudo, né? Mas ela não cria empatia com essas pessoas. Ela se ofende por qualquer coisa que eles façam. Se eles olharem para o lado, ela se ofende. Se eles não cooperam a matéria, ela se ofende. Né? Essa professora está em desequilíbrio. Como ela vai ser uma boa educadora? Nós costumamos perceber, por exemplo, isso é uma coisa... Eu escutei, né? Fui professora durante 10 anos na minha vida. Ainda sou, mas agora eu sou professora de terapias apenas. É um outro público, né? Mas ainda são alunos. Mas quando a gente trabalha com adolescentes, a gente precisa desenvolver muito jogo de cintura. E eu trabalhei durante bastante tempo com adolescentes, né? Eu dava aula de física no ensino médio. E o que acontece, né? Eu entendo que quando a gente se torna professor, mais do que muitas vezes outras coisas, a gente se torna professor para ensinar, para passar conhecimento, não para educar. A gente acha que eles vão sentar quietinhos, cada um na sua classe, vão abrir os ouvidos e vão ficar apenas escutando, e nós vamos falar sobre aquilo que a gente acha bonito dentro do conhecimento. E não é assim que nós passamos, né? Porque
Não adianta a gente dizer que educar é uma obrigação só dos pais. Não adianta a gente dizer que educar é uma obrigação apenas da família. E que eu, como professora, eu vou chegar lá e vou só passar conhecimento. Isso não existe, né? Educar é uma obrigação, uma responsabilidade de todos nós, como sociedade. Eu posso não ter filhos, e ainda assim eu tenho essa responsabilidade de educação. E essa educação parte de quem eu sou, parte do meu equilíbrio. Porque eu educo a partir do meu exemplo, eu educo a partir da minha postura. Se a minha postura é uma postura ética, se eu consigo demonstrar amor, se eu consigo demonstrar compaixão, eu ensino para essas pessoas ao meu redor que elas também podem fazer isso. Elas têm força para fazer isso. Então, essa é uma das formas de educar. Como professora, como educadora, de qualquer forma, o princípio básico é estar bem, estar em equilíbrio. Então, eu consigo passar alguma coisa. Se eu não estiver em equilíbrio, eu acabo construindo uma guerra de egos. Isso não resolve, não é mesmo? Uma guerra de egos não educa ninguém. Uma guerra de egos acaba sempre machucando um dos lados, ou os dois, enfim. E não educa. Muito pelo contrário, deseduca, né? Então, eu preciso saber entender o meu ego, a maneira como as minhas necessidades foram criadas. Saber perceber como que eu vou agir em determinadas situações. Então, quando uma criança me diz um desaforo, um aluno, por exemplo, né? Ele me diz um palavrão, ele me xinga, ele fala alguma coisa, eu preciso, naquele momento, agir de uma forma coerente, firme, amorosa, mas de posse do meu controle. Porque se eu gritar que essa criança, né, está sendo mal educada, e não sei o que, se eu me ofender, eu não vou conseguir agir de acordo com o que essa criança precisa. Então, eu preciso estar, sim, em equilíbrio. E acho que deveria haver, sim, um programa no Estado, por exemplo, no governo, né, de tratamento, de terapia constante para professores. Não apenas quando adoece, não apenas quando entra em depressão, quando tem que fazer tratamento, né? Porque a depressão, o esgotamento que muitos professores se encontram, está em função desse desequilíbrio. Para acreditar que a educação é uma coisa e se dar conta que na prática essa coisa não funciona. Então há necessidade, sim, de uma terapia constante, principalmente nesse setor. E outros também, mas como eu já trabalhei como professora, eu posso dizer assim, não existe, eu já trabalhei em muitas coisas, mas não existe um trabalho que seja tão satisfatório e, ao mesmo tempo, tão estressante. Né? Foi o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida, foi ser professora em escola pública. Né? Pegar tantos problemas, porque a gente, sem querer, absorve esses problemas. Então, há necessidade de buscar em si um equilíbrio. O que eu descobri, né, dando aula, por exemplo, sendo educadora? O que eu descobri? Eu descobri que a gente ganha o respeito do aluno respeitando o aluno, respeitando ele como adulto, né, adolescente principalmente, né, respeitando ele como ser, as suas diferenças e tudo mais, falando com ele como adulto, puxando ele para a responsabilidade. Quando nós olhamos para esse adolescente, né, e conversamos com ele de igual para igual, como adulto, ele responde como adulto, ele entende a linguagem. O que acontece é que a maioria dos professores não percebe essa transformação, não percebe essa mudança. O adolescente não é mais criança, né? Ele já tem sua própria opinião, muitas vezes. E a gente precisa respeitar isso, mesmo que a opinião desse aluno seja totalmente diferente da nossa, isso não importa, né?
Importa que ele saiba opinar sobre isso. Então, nós precisamos aprender a respeitar esses seres que estão vindo aí. E essas crianças novas que nascem já sabendo mexer em tecnologia, sabendo, tendo horrores de conhecimento, essas crianças precisam da nossa força e do nosso equilíbrio. Então, sim, a criança ainda precisa de limites. A criança ainda precisa de equilíbrio. A criança precisa de rotinas. Porque a rotina, de novo, a rotina é a caixinha do gato. É a caixinha de papelão que o gato gosta de se meter dentro, né? A rotina diz para essa criança, toda segunda-feira vai ter pizza. Toda quarta-feira é dia de filme. Todo domingo a gente vai para a casa da avó, do vô, vai fazer churrasco, vai passar no parquinho, né? Segunda-feira é dia de fazer os temas e fazer o trabalho lá, sei lá, né? Terça-feira tem que lavar a louça. Tenho que arrumar o quarto todos os dias, né? Essas rotinas que dão trabalho para os pais educadores, principalmente no início, porque ele vai ter que dizer todos os dias: já arrumou o teu quarto? Já fez a tua lição? Já, sei lá, já estudou? Né? Já lavou a louça que ficou de lavar? O pai e a mãe vai ter que ter essa paciência de repetir às vezes, né? Por quê? Porque, como eu disse antes, a criança ela vai testar os limites. E vai ter momentos em que a criança ela vai ver se o pai realmente lembra que é naquele dia que ele tem que fazer tal coisa. Então, ele não vai fazer. Porque se o pai não lembrar, ele está na vantagem, ele não fez, que bom. E aí depois ele pode dizer assim: mas tu não me lembrou o que tinha que fazer. Né? Ele vai cobrar desse pai que não cobrou dele a obrigação que era dele, né? Então, para esses filhos, para essas crianças, é muito importante poder confiar nos pais. Ter confiança e respeito. Isso é muito importante. É isso que faz com que eles tenham segurança para crescer na vida, para se tornar quem eles são, para saber o que escolher, para saber tomar decisões. É isso que faz com que ele se torne um adulto responsável, um adulto que olha para o outro adulto e sabe ter empatia, sabe ter compaixão, sabe oferecer ajuda quando necessário. Um adulto que não vai simplesmente aproveitar que alguém olhou para trás e furar a fila, como a gente vê algumas pessoas fazendo, né? Por alguns segundos a menos de espera. Um adulto que consegue perceber o que é certo e o que é errado e consegue fazer as melhores escolhas. Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar para todos os pais e mães presentes se eles desejam a felicidade do filho, 100% vai dizer: é óbvio que sim. E aí, se eu perguntar: mas você está realmente disposto ou disposta a fazer tudo o que é necessário para que seu filho seja feliz? Eles vão dizer que sim também. Quando eu disser que isto significa dizer não, dar limites, e muitas vezes criar frustração, e muitas vezes fazer o filho chorar até ficar com os olhos inchados, ou sair gritando, ou se rolar no chão, como às vezes eles fazem, muitos pais voltarão atrás e não terão mais certeza se eles querem fazer tudo para a felicidade do filho. Porque as pessoas confundem felicidade com alegria. Nós não temos que estar alegres o tempo inteiro. Nós não temos condições de estarmos alegres o tempo inteiro. Uma pessoa que passa muito tempo alegre, ela gasta a química do cérebro, né? Nós precisamos ter oscilações. Isso é saudável. Nós precisamos poder estarmos tristes sem que isso signifique que eu tenho que tomar remédio para depressão. Então, entender o que é felicidade. Tristeza, gente, não é o oposto de felicidade. Tristeza é o oposto de alegria. Alegria é disposição de realizar, de brincar, de rir, não é isso alegria. É uma disposição física, é uma química
física que nos coloca com vontade de fazer, com vontade de rir, de brincar, de interagir. Isso é alegria. Tristeza é a falta dessa vontade. É perder essa disposição. Às vezes é ter vontade de ficar quietinho no canto e chorar, né? A tristeza não é o contrário da alegria. A tristeza é a falta dessa disposição de celebrar a vida. A felicidade, gente, é outra coisa. Uma pessoa, ela é feliz ou ela não é. A pessoa feliz é aquela que fez o seu autoconhecimento e ela consegue enfrentar a vida com tudo que a vida traz. Ela está disposta a enfrentar a vida em qualquer momento. E às vezes eu uso essa frase, eu digo assim: eu sou feliz, porque eu decidi ser feliz. Eu sou feliz, inclusive nos meus momentos de tristeza. Porque eu sei olhar para esses momentos de tristeza, eu sei me permitir ter momentos de tristeza. Então eu sou feliz também nesses momentos. Apenas estou triste, apenas não estou com vontade de rir, apenas estou com vontade de chorar ao invés de rir. Isso não é pecado, isso não é errado. Eu não tenho que estar o tempo inteiro pulando, gritando e rindo. Porque uma pessoa que está o tempo inteiro pulando, gritando e rindo, ela tem algum problema. Ela provavelmente é bipolar, está no seu estado de euforia, né? A gente precisa perceber que é normal ter oscilações, que é normal ter momentos de muita alegria, que é normal ter momentos de um pouco só de alegria, que é normal ter momentos de uma alegria pacífica, e que a gente mal tem vontade de rir, apenas de dar aquele sorrisinho, né? Estou bem, está agradável, estou em paz aqui. A gente também pode ter aqueles momentos de um pouquinho de desânimo, hoje não estou afim, estou com vontade de ficar embaixo da coberta. Podemos. O que não pode é passar o tempo inteiro num desses estados. Aí a gente começa a perceber que há algo errado. Nós precisamos aprender sobre isto. Nós precisamos estudar sobre isso. O que é equilíbrio? O que é saudável para nós, para as crianças? O que é necessário? O que é normal? Se é que eu posso usar uma palavra normal aqui. Nós precisamos entender que, às vezes, um filho adolescente vai se apaixonar e vai sofrer, e vai se trancar no quarto, e vai chorar, e vai gritar, e que ele precisa passar por isso. Eu tive um caso de uma cliente, eu não lembro mais quem ela é, eu lembro da situação. E essa cliente chegou, sentou, eu perguntei para ela, tudo bem, como é que você está? E ela simplesmente chorou, e ela chorou muito. E eu deixei ela chorar, né, porque é o momento, né, deixa ela chorar para ela se recuperar e poder me dizer o que está acontecendo. E quando ela parou de chorar, ela me olhou e disse assim, é minha filha. E eu disse, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem? Minha filha se apaixonou. E começou a chorar compulsivamente. E eu disse, sim, a sua filha se apaixonou. Daí ela disse assim, ela vai sofrer. Ela me disse, ela vai sofrer. Se esse namoro terminar, ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai passar mal. E eu disse para ela, ok, entendo. Eu gostaria que você me dissesse, você pensasse agora, né? E me dissesse o nome de uma pessoa que nunca sofreu por amor. E ela parou para pensar. Deu assim alguns segundos, ela olhou para mim e caiu a risada, né? E ela disse, eu não conheço ninguém. Eu disse, que bom, que alívio. Eu também não conheço ninguém que nunca tenha sofrido por amor. Porque isso é normal. Esse é o estado normal das pessoas, né? A gente cresce, se envolve, se apaixona, se decepciona, cai. 6 meses depois a gente está pronto para mais uma. E é isso que nos faz mais fortes. Ter um único relacionamento a vida inteira é lindo, não é? É uma história de amor que dura a vida inteira. E nós temos pouquíssimos casos no mundo inteiro que aconteceram assim. Que 2 pessoas se apaixonaram,
só tiveram uma outra e morreram juntos, né? Na grande maioria das vezes, é justamente nessa mudança, né, de relacionamentos, nesse aprendizado um com o outro, que nós crescemos. Como eu posso me conhecer se a vida inteira eu namorei uma pessoa só? Como eu posso me conhecer se eu tenho poucos amigos? Eu sempre digo que é muito fácil, né, nós permanecermos no equilíbrio se eu estou lá no alto do Tibete, por exemplo, meditando o tempo inteiro, né, fazendo as minhas rotinas diárias, sem nunca entrar em um conflito. É muito fácil permanecer em equilíbrio. Como é que eu permaneço em equilíbrio quando eu estou no trânsito e alguém me xinga? Quando eu estou no trabalho e uma pessoa diz assim, tu é muito lerda, faz isso de novo, faz direito, né? Como é que eu reajo quando eu descubro que alguém está fazendo fofoca pelas minhas costas? Como é que eu reajo quando alguém diz um palavrão ou quando alguém dá uma cantada, aquelas cantadas baratas, né? Terríveis. E como é que eu reajo no mundo? Como é que eu reajo na vida real? É necessário ter autoconhecimento. Sem autoconhecimento a gente não faz isso. Sem observar as minhas reações, sem entender por que eu tive aquela reação, a gente não vai adiante. A gente fica sempre nos mesmos problemas. A gente fica sempre se magoando, se ofendendo. Como é que eu vou educar uma criança se às vezes, por exemplo, um filho pede alguma coisa e tu diz assim, não, hoje você não pode. E aí a criança te olha e diz assim, eu te odeio. Como é que uma pessoa que sofre de dependência emocional, que tem um filho para cumprir ou para suprir, né, a sua carência, reage quando o filho diz eu te odeio? Como é que essa pessoa devolve isso para a criança? Eu já vi pais e mães dizendo eu também te odeio. E quando um pai e uma mãe diz isso, ele declara para essa criança a sentença da morte. Porque, como vocês lembram, a criança precisa ser amada para sobreviver. E aí um pai e uma mãe que tem problemas emocionais, traumas no seu inconsciente porque não teve tempo, ou sei lá, qual foi a desculpa, e não foi se tratar, não foi trabalhar, não foi buscar as suas dores, né? Não foi curar as suas dores. Como é que essa mãe e esse pai reagem? Eles destroem, às vezes, a vida de uma criança. Porque para a criança é muito importante ser amada pelos pais. É muito importante. Então, nós estamos, sim, numa nova era. Nós estamos numa nova consciência. As pessoas estão despertando para um mundo completamente diferente. Mas de nada adianta tudo isso estar acontecendo ao nosso redor. Crianças fantásticas nascendo com conhecimento incrível. Se nós não soubermos o que fazer, se nós não tivermos equilíbrio emocional para lidar com isso, não adianta ter um mundo fantástico ao nosso redor, se eu não sei o que fazer com ele, se eu não tenho felicidade para utilizá-lo, porque nós precisamos sim ser felizes. E vou lembrar de novo, ser feliz não é estar rindo o tempo todo. Isso é euforia, né? Isso às vezes é provocado por drogas também. Ser feliz é ter paz para enfrentar o mundo. Ser feliz é ter coragem, é estar bem. Ser feliz é também se permitir em algum momento não ser assim tão forte. Ser feliz é poder se aceitar. Ser feliz é entender que os meus valores eles estão do lado de dentro, não estão do lado de fora, não estão naquilo que eu tenho. A felicidade ela tem que estar do lado de dentro. Então, pais, educadores, professores,
E às vezes pessoas que não são nada disso também são educadores. Nós precisamos tomar essa decisão agora. Somos educadores? Somos educadores da nova consciência? O que vamos educar? O que vamos passar para os outros? Só para as crianças? Não, não só para as crianças. Para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu colega de trabalho. O que eu vou dizer para esse colega quando ele me revelar que ele estava lá, por exemplo, cobrando um dinheiro de alguém e a pessoa pagou a mais, ele pegou o dinheiro, fez de conta que não viu e não devolveu o troco. E essa pessoa vem e conta como se isso fosse uma grande vantagem. O que nós dizemos para essa criança, para essa pessoa? A gente diz para essa pessoa, para esse colega, que ele está errado? A gente diz para esse colega que acha melhor que ele deveria devolver esse dinheiro? A gente fala, não, tá tudo bem, ok. A gente dá um sorrisinho amarelo, faz de conta que não ouviu, não quer se meter com isso. Isso também é educar. Isso também é educar. A gente começa a perceber que nós estamos dando bons exemplos quando as pessoas não vêm trazer fofocas pra gente. Elas não chegam pra gente contando de ninguém, falando mal de ninguém. Elas não chegam contando esse tipo de coisa, né? Porque sabem que eu sou uma pessoa ética, por exemplo. Então as pessoas têm um pouco de vergonha, um pouco de receio de falar essas coisas. Enquanto as pessoas continuam contando, digamos assim, os seus podres, né? As coisas que fez errado, geralmente é porque elas acreditam que você compartilha da mesma visão. Senão elas não falam, né? Ou para pedir conselho. Se vai para pedir conselho, ainda há uma salvação, né? Quando nós deixamos muito claro para os outros quem somos, quais os valores que nos definem, se somos éticos ou não, e as pessoas sabem, as pessoas percebem se nós somos éticos ou não, porque isso está nas crenças e nós não temos como não mostrar as nossas crenças. Acreditem, as pessoas enxergam, elas ouvem. Então, quando nós conseguimos ser essas pessoas éticas, pacíficas porque estou bem comigo mesmo, né? Bem resolvidas, com autoconhecimento. Quando eu consigo ser essa pessoa para os outros, eu sou um educador da nova consciência. E ainda se eu conseguir, além de ser isto, falar sobre isto, cobrar do outro às vezes isto, se eu consigo, de alguma forma, levar isso até o outro, levar isso para as crianças que eu encontro no mundo, se eu consigo, de alguma forma, tocar a outra pessoa sobre essa educação, então eu sou, sim, um educador da nova consciência. E é isto que eu quero propor agora para vocês. Todos nós temos essa responsabilidade. E agora, né, pensando um pouquinho sobre a construção do ego e como as coisas acontecem, fica difícil olharmos para as outras pessoas e defini-las como pessoas boas ou pessoas más. Porque a gente sabe que muitas coisas que as pessoas más fazem vêm das dores que ela tem por dentro, da falta de educação que foi dado. Às vezes, aquilo que a gente acredita que seja maldade na outra pessoa, nada mais é do que um reflexo da sociedade ao seu redor. E que reflexo nós estamos enviando para a sociedade ao nosso redor? Então, vou deixar esse questionamento para vocês, vou convidar vocês a pensarem nisso com muito carinho, porque eu tenho projetos para o futuro sobre educação, né? Eu quero fazer novas palestras, eu quero fazer grupos de apoio, eu quero montar realmente um projeto que consiga
mostrar para as pessoas que é possível mudar, sim, o mundo. Eu não quero deixar isso para os outros, eu não quero deixar isso para que outros façam. Eu não quero deixar isso para que os professores assumam a educação, eu não quero deixar isso para que os pais assumam a educação, ou o governo, ou os políticos, ou as escolas. Por que não? Porque simplesmente eu sei que eu sou responsável e eu quero convidar você a ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade. Então, deixo aqui o convite. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento que quiserem fazer, eu posso responder agora, mas também posso responder depois, à medida que vocês vão assistindo e colocando aqui embaixo, eu vou recebendo e posso ir respondendo aos poucos. Tudo bem? Então, assim, aos poucos eu vou divulgando, né, essas palestras e a gente vai falando sobre educação. Mas acho extremamente importante essa conscientização individual de cada um. Eu vou agradecer agora a presença de todos vocês. Vou encerrando, né, esta live por aqui. Vou deixar ela no canal, né, no Porto Terapia. Vou colocá-la também no YouTube, enfim, para que possamos, né, abrir pelo menos algum debate sobre isso. Então, quem tiver algum interesse nesse assunto, em educação, e poder trocar material sobre isso, o e-mail, né, que seria o mais fácil de vocês fazerem, é o portoterapia@hotmail.com. Aí eu vou deixar escrito aqui. Portoterapia sem S's, né? Porto, de Porto Alegre. terapia@hotmail.com. Vou deixar aqui este e-mail. E vocês, então, se quiserem, se tiverem alguma dúvida, quiserem receber alguma informação sobre educação para criança ou sobre autoconhecimento também, aí está o nosso canal de comunicação. Uma boa noite a todos. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui. E espero que vocês possam depois divulgar essa palestra, possam levar isso adiante, colocar isso como o início mesmo de uma conversa, de um debate com outros professores, com outros educadores, né? Entender isso, entender essa necessidade que nós temos agora nesse momento, tá bom? Boa noite e até a próxima.